Minas Gerais reforça a posição como um dos principais destinos turísticos do Brasil, ao lançar duas novas rotas religiosas durante a Travel Next 2025, que é a principal feira business to business do setor no estado. A rota Caminho da Agonia, na Serra da Mantiqueira, e a rota dos Caminhos Franciscanos, no Vale do Mucuri, prometem impulsionar o turismo de fé, natureza e cultura, além de gerar oportunidade para pequenos negócios locais. Sobre isso, eu converso agora com a diretora de produtos turísticos, Emanuele Oliveira. Olá, Emanuele, boa tarde para você. Obrigada por estar aqui presencialmente no estúdio da 98 News. Olá, boa tarde. É um prazer estar com você, com todos os ouvintes, para falar de turismo, que é uma pauta tão boa, tão positiva, principalmente em Minas Gerais, esse estado riquíssimo. Muito bem. Eu queria começar entendendo, Emanuele, o que diferencia essas novas rotas das que já são tão consolidadas aqui em Minas. É interessante, antes de explicar sobre essas, trazer que a gente tem um trabalho de desenvolvimento de 16 novas rotas até o ano que vem. Então, essas duas fazem parte de uma entrega maior. A gente já tem 8 lançadas, é a 9ª e a 10ª, e elas são pensadas no território. Acho que o grande diferencial é diversificar o olhar do turista sobre Minas Gerais. Nós já somos conhecidos pelo turismo religioso, pelo turismo de natureza, por nossas trilhas e belas paisagens, e essas duas elas vêm para poder dar luz a territórios que ainda não são tão explorados pelo turista. E aí a gente está falando da Serra da Mantiqueira, que é reconhecida ali pelo friozinho, para casais, mas que esse olhar do turismo religioso ainda não estava tão consolidado, e também no Vale do Mucuri, com os Caminhos Franciscanos. Então, vamos tentar detalhar um pouco mais para quem ficou curioso, se interessou aí por essas duas novas rotas. A Rota do Caminho da Agonia, na Serra da Mantiqueira, por onde o visitante vai passar, assim, com um pouquinho mais de detalhe, para deixar a pessoa ali com aquela vontade de viver essa experiência. Na Rota da Agonia, o pessoal vai fazer um trajeto que foi feito pelos franciscanos quando chegaram ali no sul de Minas. Então, a gente vai passar por Cristina, Maria da Fé, Pedralva e Itajubá. É um trajeto de mais ou menos 60 quilômetros, lindíssimo, com vários cenários, vários mirantes, assim que você vê o horizonte de forma muito aberta, muito livre, e também tem diversas experiências complementares. Então, a gente está falando de Maria da Fé, que é uma das cidades que agora no inverno tem as menores temperaturas do estado, aliado com seus azeites especiais. Então, essa rota, além de ser um trajeto de caminhada de fé que vai até o santuário, ela também inclui aí atividades extras que podem ser feitas ao longo do trajeto, como a visitação aos olivais. E agora a Rota dos Caminhos Franciscanos, no Vale do Mucuri. Correto. A Rota dos Caminhos Franciscanos ela é um pouquinho menor, ela tem 42 quilômetros, ela passa por Teoflotone, Itambacuri, Lajinha e Frei Gaspar. Ela também tem essa ligação muito forte com a religiosidade, com os santuários, com o caminho de peregrinação. É um convite mesmo para se desconectar desse mundo tão agitado nosso, do telefone, e ter um momento ali de contato com a natureza, com as aves que tem no caminho são um outro chamariz. Então, a gente também tem turismo de observação de aves ao longo da trilha. Quem tem feito tem voltado muito satisfeito. E você já fez essas duas? Uma delas já. Qual que você fez? Eu já fiz a parte da Agonia. E achou? O que você achou? É sensacional. Ficou emocionada de ver o nosso estado? Emocionadíssima. Imagino. E qual que é o potencial de movimentação econômica esperado com essas duas novas rotas? Como elas são rotas novas, a gente ainda não tem uma projeção em termos financeiros. A gente fala que quando a gente começa a desenvolver um território para o turismo, o primeiro passo é que os moradores se sintam envolvidos com essa rota, que a gente tenha ali um aporte de recursos do poder público e que a gente comece a levar esse produto para um cenário mineiro primeiro, né, como nós fizemos na Travel, e a partir daí também para o cenário nacional e internacional. Então, a gente já tem um fluxo hoje que é bem discreto e a gente espera que nos próximos anos, tanto a Rota da Agonia quanto os Caminhos Franciscanos estejam no cenário aí do turismo religioso no Brasil. E a minha próxima pergunta é justamente em relação a isso. Como que o turismo religioso contribui para o desenvolvimento sustentável dessas cidades que fazem parte dessas rotas? A gente olha muito por uma questão cultural de
celebrar, respeitar as crenças e as vivências que já existem naqueles territórios, contribuindo para a manutenção delas. Cada vez mais as pessoas, às vezes, vão se desconectando do sagrado, da sua fé. Verdade. E aí, esse é um estímulo para que a gente não perca essa crença na fé e nessa contemplação da natureza, que é algo tão vívido e tão forte no Estado. E qual que é o papel do Sebrae Minas e do programa Check-in Turismo na estruturação dessas rotas? O Sebrae ele é um parceiro de primeira instância do governo de Minas e da Secretaria de Cultura e Turismo para desenvolvimento dessas rotas, porque o Sebrae é que vai lá dentro do município conversar com o micro e pequeno empresário e literalmente dar a mão para que ele possa se profissionalizar, entender de tarifário, entender de marketing e se organizar para receber o turista de forma estruturada, com consciência do produto que ele está ofertando. Nós demos ontem uma notícia que eu acho que deve ter sido divulgada em um dos principais portais dedicados ao turismo, falando sobre o número recorde de turistas no Brasil no ano passado. Eu não vou me recordar o número exato, mas acredito que cerca de 10 milhões, né? Um número bastante considerável. E Minas Gerais está entre os estados que têm a maior atração de turistas no Brasil. E a gente conversava aqui, eu e o Paulo Leite, falando sobre os outros números dos outros países, que a gente ainda fica muito atrás, né, em relação aos países da Europa, por exemplo. Na sua opinião, o que a gente precisa fazer? O que o Brasil, o que Minas Gerais precisa fazer em termos de investimento, de profissionalização das pessoas, né, que prestam serviços nessa área, para que a gente consiga, quem sabe, no futuro próximo, concorrer lado a lado com esses países que já têm o setor assim já mais estabilizado? O desenvolvimento do turismo ele acontece de uma forma transversal com outras áreas da economia, mas é uma aliança entre diferentes atores dentro do setor para que a gente tenha esse crescimento de fato consistente. E o que eu tenho visto hoje é um trabalho muito firme da Secretaria de Cultura, do Governo de Minas, com investimento para a participação nas principais feiras do segmento. Então, a Secult, aí, nos últimos 4 anos, nós participamos de todas as principais feiras de turismo em Minas. Esse ano eu estive em um roadshow que a gente participou nos países vizinhos, então Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, ações em Portugal. Então, assim, o trabalho de apresentação do destino para o turista estrangeiro, para que ele conheça o nosso estado e se conecte para além das cidades históricas, porque a gente está muito acostumado a vender Ouro Preto, Mariana, Belo Horizonte, Inhotim. Esses são destinos em Minas que a gente vê a presença do turista estrangeiro muito forte. O Peruaçu, que acabou de receber título, ele já está também figurando nesse cenário internacional. Então, eu entendo que para que a gente se alavanque e fortaleça ainda mais essa presença, é esse trabalho que tem sendo feito, de diversificação com outros parceiros, de promoção nas principais feiras nacionais e internacionais, nesse relacionamento de mercado com operadora, com receptivo turístico, levando capacitação aos agentes de viagem e também investindo na base do turismo nas políticas públicas. Nós lançamos recentemente o Plano Diretor do Turismo Verde, que já olha aí para o futuro, com esse olhar de sustentabilidade, de conexão entre os atores do turismo. Para a gente terminar, Emanuele, você disse sobre a importância de nós termos representantes do turismo de Minas Gerais em grandes eventos. Queria que você explicasse para a gente como que funciona a Travel Next. A Travel Next é uma das maiores feiras de turismo que acontece em Minas. Nós temos 2 no calendário, uma no primeiro semestre, que é a MTM, e a Travel Next, que é no segundo semestre. E o legal dessa feira é que a gente recebe agentes de viagem, São Paulo, Rio, Brasília, capitais do Sul, para vir a Minas Gerais, conhecer os nossos produtos, ter uma vivência, para que esse agente de viagem consiga levar ao seu cliente o destino Minas e tudo aquilo que a gente tem promovido. Então, participam desse evento as principais operadoras de turismo, companhias aéreas, destinos. A gente teve aí representação de vários destinos brasileiros e vários destinos mineiros, né? A gente teve ali 3 espaços de Minas e tivemos mais de 50 co-expositores conosco. Muito bem, essa foi Emanuele Oliveira, que é diretora de produtos turísticos.
quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade, quer fazer um convite? A gente gosta de convite, convida todo mundo que está ouvindo. Eu quero convidar todo mundo para nos seguir nas redes sociais. Claro. A gente tem o Visite Minas Gerais, que é o canal onde todo mundo fica informado sobre o turismo mineiro. Então, destinos novos, rotas, quem ficou curioso sobre o caminho da Agonia e Caminhos Franciscanos, corre lá que já tem todas as informações de como é que você faz para percorrer esses caminhos. E também o minasgerais.com.br, que é a Casa do Turismo Mineiro. Então, repete o arroba? Visite Minas Gerais. No Instagram. No Instagram. E o site? minasgerais.com.br.